quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos! Quem tropeçou e caiu no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanity, resumo do episódio 194 e prévia do episódio 195. E vamos de Emanity, resumo do episódio 194. Seher chorava desesperada com seus olhos fechados, acreditando que Selim havia tirado a vida do Yaman, mas ele havia atirado para o alto e quando Yaman disse que estava bem, Seher ficou aliviada e Yusuf gritando do quarto preocupado. Selim acalmou Yusuf e logo em seguida tirou uma foto do Yaman, dizendo que era a saída deles e que iriam deixar o país e nunca mais voltar. Seher ficou preocupadíssima com Yaman, perguntando se ele estava bem, e após falar com ela, ele perguntou pelo Yusuf, que o ouviu, e ficou perguntando se ele seria salvo. Mas Yusuf estava muito preocupado com o tio, e Yaman colocou a mão na boca, olhando para Seher, tranquilizando o sobrinho, dizendo que ele estava bem. Djangóis estava em seu escritório quando recebeu a foto do Yaman ferido no chão e ficou todo felizinho, ligando em seguida para o louco do Selim, dizendo que ele havia pego o Kremlin, dizendo que haviam subestimado ele, e Selim disse que não apenas ele, que a escória do Yaman também, mas que ele tinha obtido sua resposta, dizendo para Djangóis que já tinha feito a parte dele e que seria a vez do mafioso, que disse ter dado sua palavra, pedindo para Selim não se preocupar, falando que ele sairia à noite, quando de repente seu capanga entrou na sala desesperado, dizendo que estavam ferrados. Isso mesmo, que existiam explosivos e Djangóis não entendeu o que o homem havia dito. E ele explicou que o caminhão que foi entregue pelo Kremlin havia explodido, acabando com tudo, e Selim ouvindo do outro lado, e Djangóis amaldiçoando Yaman, que se vingou dele, e o sopeiro do outro lado surtando, dizendo que havia mantido sua promessa, ganhando o Kremlin, e que naquele momento era a vez do Djangóis exigindo um navio para ele fugir naquela noite, e Djangóis disse que havia acabado de perder milhões de dólares por culpa dele, jurando que iria caçá-lo. Eita, Selim, tem tanta gente querendo te pegar agora, hein? E o homem transtornado jogou o telefone longe, e o sopeiro ficou falando que ele não poderia deixá-lo naquele lugar, até perceber que não havia mais ninguém na linha, andando de um lado para o outro sem saber o que fazer para sair daquele lugar. Se ferrou. Yaman conseguiu levantar com dificuldades e Seher preocupada com ele, mas Yaman conseguiu se aproximar dela para desamarrá-la quando Selim, desorientado, viu a cena e sacou a arma apontando para Yaman, impedindo que o mesmo prosseguisse, sob ameaça, amarrando Yaman também. Só que o sopeiro colocou o casal no mesmo quarto, pois é, unindo o casal até nessas ocasiões. Firat observava a ficha do sopeiro na delegacia, pois é, o homem já está na lista de bandidos da Turquia. E Ali chegando com mais uma notícia ruim para o Firat, mostrando a foto do Yaman ferido, caído no chão. E essa foto circulando demais, né? Firat ficou muito preocupado, principalmente com Seher e Yusuf, ficando desesperado, mas Ali conseguiu contê-lo, pedindo calma para seguirem com a operação. Yaman e Seher estavam amarrados, e ela preocupada com o ferimento dele, mas Yaman tentava tranquilizá-la dizendo que não era um ferimento muito profundo. Yusuf logo percebeu a presença do tio, que respondeu que estava lá, mas Yusuf queria saber como eles iriam sair. E Yaman explicou que estavam amarrados e que primeiro iriam desamarrar. Yusuf questionando como fariam aquilo, mas Yaman disse que o bandido que havia feito aquilo não sabia de algo, que eles já haviam desamarrado muitos nós antes, olhando para Seher, que eram nós e obstáculos impossíveis,
e que eles cuidariam daquele também, pedindo para o sobrinho não se preocupar, contando uma história do seu passado quando tinha apenas 6 anos e que naquela ocasião também havia sido amarrado. Enquanto narrava a história, Yaman desatava o nó da serrer e ao final disse que todos os nós desatavam e que os obstáculos não duravam e que só precisava encontrar o parceiro certo para superar os obstáculos. E em seguida desatou o nó e Serrer se aproximou dele para fazer o mesmo, quando Yaman finalizou dizendo que havia encontrado aquela pessoa e que não havia nó que ele não pudesse desatar a partir daquele momento. E olhando para Serrer disse que não havia nó que não poderiam desatar, dizendo: sem nó. Zurhal conversava com o advogado, perguntando se a mãe estaria presente no julgamento, e ele respondeu que provavelmente sim. E ela ficou felizinha, dizendo que teria um lindo presente para ele em nome da sua irmã. Só que, a julgar pelos últimos acontecimentos com Yaman, não será dessa vez que Zurhal conseguirá concretizar seu plano. Zia estava na sala com as crises, dizendo que a paz havia sido perturbada, pois a sua cobrinha, que assistia de camarote à aflição do esposo, sabia que o remedinho que ela estava dando para ele faria seu quadro piorar. Zia estava preocupado com Yaman, Serrer e Yusuf. A cobra pedia para ele se acalmar, colocando o homem para sentar, dando a ele um veneninho, satisfeitíssima, e quando se dirigia até a cozinha deu uma olhadinha, dizendo que seria impossível para ele respirar sem ela. Serrer finalmente conseguiu desatar o nó e Yaman disse que precisavam abrir a porta, mas Yaman gemeu de dor naquele momento, deixando a afrontosa preocupada e Yusuf também. Yaman disse que estava bem, mas Serrer quis ver o machucado, contrariando Yaman, que dizia estar bem e que poderia esperar. Mas Serrer disse que ele não estava. Quando ela viu a ferida, ficou apavorada e Yusuf gritando do quarto o que estava acontecendo de errado com o tio, enquanto Yaman dizia que era um cara bem durão. Disse ao sobrinho que estavam procurando uma maneira de sair daquele lugar. Serrer, indignada com o monstro do Selim por ter feito aquilo, dizendo que a ferida era muito profunda, e Yaman pedia para ela não chorar, falando que ela era esposa dele, pedindo para ela ser forte. Serrer disse que precisavam parar o sangramento, colocando seu amor em uma posição mais confortável. Serrer encontrou um lençol, enquanto preparava para pressionar o ferimento. Yusuf, preocupado, disse que o tio havia dito que estava bem, mas que não estava. Caso contrário, já teria o salvado. Yaman respondeu que às vezes as pessoas se machucavam e, para acalmar a criança, conversava com ela em como ser forte ao se levantar depois de uma queda, que as feridas também melhoravam, e Serrer, que enrolava Yaman até virar uma múmia, começou a falar com o sobrinho também, dizendo que então um herói chegava e salvava todos, perguntando se ele sabia quem era aquele herói. Yusuf respondeu que era ele, e Serrer respondeu que sim, para seu bebê. Yusuf disse que não era bom, dizendo que estava fraco, e Serrer respondeu que ele não era fraco, apenas não sabia quão grande era um herói, que se ele quisesse, não haveria nada que não poderia fazer. Yusuf dizia que não sabia o que fazer, e Serrer pediu para que ele rezasse para eles, que era para ele falar com Deus, porque sempre que ele rezava, algo de bom acontecia. Yusuf perguntou se era sério. Serrer perguntou se ele queria que fossem uma família, e o Cupidinho falou que fez, e fez mesmo. Como o anjinho trabalhou, né, gente, para o casal ficar juntinho. E Serrer lembrou do conselho social, e Yusuf disse que naquela época rezou muito enquanto Yaman admirava sua afrontosa, embalando ele. Serrer então pediu para que ele rezasse de novo, que ele era o poder que conseguiu mantê-los juntos. E Yusuf, fofo, perguntou se era ele. Yaman respondeu que sim, que ele era durão. E Serrer complementou dizendo que se não fosse uma vida para ele, olhando para Yaman, complementou dizendo que eles não poderiam estar juntos, ou seja, foi através do legadinho que o casal 20 da Turquia teve seus destinos cruzados. Enquanto Serrer e Yaman se olhavam, Yusuf, no quarto, rezava,
pedindo a Deus para se livrarem do Selim e curar o tio, pedindo que Deus salvasse os três. Selim tentava uma maneira de conseguir um passaporte para fugir de navio, mas quase arrumou uma briga, isso mesmo, quase arrumou uma confusão. Perdidinho, gente, total. Ali e Firat percorriam todo o território onde Selim provavelmente embarcaria, mostrando a foto do sopeiro para os transeuntes, a fim de encontrar alguma pista dele. Zurhal ouvia o áudio em que Iqbal mostrava sua verdadeira face, e seu plano é de presentear Yaman com um pendrive desmascarando a cobra. Falando em Iqbal, assim que viu Jenger entrar na mansão, perguntou se havia alguma notícia do Yaman. Ele respondeu que infelizmente não, e Iqbal, interpretando, fez uma carinha de preocupação, pedindo para Jenger não contar nada para o Zia. E assim que Jenger saiu, ela ligou para o Yaman e ficou satisfeita e feliz, porque estava fora de área. Em seguida ligou para Nedim fingindo preocupação, querendo tirar informações dele, dizendo que Zia estava perguntando por ele, e ela não sabia o que dizer. Nedim, preocupado com a Falciane, hesitou enquanto Iqbal não entendeu o porquê da falta de resposta, mas ele respondeu que existiam algumas más notícias, que eles não sabiam se a mãe estava vivo, e Iqbal, interpretando, querendo saber o que ele estava falando, dizendo que todos ficariam arrasados, e Nedim disse que não puderam alcançá-lo e queria enviar uma fotografia para ela e que ele não sabia mais do que aquilo, mas que avisaria caso descobrisse alguma coisa. E quando recebeu a foto pelo celular, a cobra comemorou, dizendo que seria a herdeira do Império Kremlin. Quero ver o tombo, gente. Olha a cara de felicidade da cobra, se achando dona da mansão. Olha a cara da víbora. Ai, que ranço, gente. Selim conversava com um homem para conseguir um carro para levá-los até o navio com destino à Grécia, dizendo que o resto seria com ele. E ao perguntar o valor, o homem disse que seria $7.000 por pessoa. E Selim achou o valor muito alto, afinal eram 3. E o homem não se sensibilizou, mas Selim, irritado, o pegou pelo colarinho, perguntando se ele achava que ele era idiota, exigindo que o homem diminuísse o valor. E de repente Firat apareceu apontando uma arma para Selim, pedindo que ele levantasse as mãos. Mas Selim correu, iniciando uma perseguição. Ali conversava com um homem, passando as características físicas do Selim naquele momento, quando ouviu Firat e começou a correr atrás do Selim também. Mas o homem se escondeu e, ao sair, Firat apontou a arma na cabeça dele, lembrando de quando eram crianças, dizendo que Selim faria o mesmo. Firat, muito nervoso, perguntou como ele pôde ter feito aquilo, como pôde ser tão baixo para Seher. E Selim conseguiu tirar a arma do Firat, iniciando uma luta corporal, mas Ali não permitiu que Firat desfigurasse o sopeiro, pedindo para que ele ficasse calmo. E me pergunto, como? Como, gente? Não tem como. Enquanto Ali algemava Selim, Yusuf rezava. E olha só, no fragma, gente, esse homem vai estar perseguindo a familhinha, ou seja, ele vai fugir do pessoal da delegacia. Eu não estou acreditando. Oh, meu Deus do céu, ele caído aí no chão, sangrando, sendo algemado. Enquanto isso, o Yusuf, tadinho, rezando. Seher estava com Yaman, mas ele sabia que não tinha muito tempo e orientou Seher a encontrar algo para abrir a porta. E ela conseguiu uma barra de ferro da cama e logo depois seguiu as orientações do Yaman para abrir a porta, mas a afrontosa ficou com suas mãos feridas de tanto tentar, mas não desistiu. Depois de conversarem com Yusuf, Yaman adormeceu, até que escureceu e Seher continuou tentando. Yaman a chamou e a encorajou a continuar. E Seher fez o que seu amor havia pedido, continuou tentando. Depois de um tempo ela percebeu que ele estava desacordado, mas quando falou com ele, Yaman pediu que ela continuasse, que ela estava bem. E Yusuf gritou, mas Yaman disse que estava tudo bem, e Seher continuou tentando abrir a porta, enquanto
Yusuf rezava falando da saudade da casa, do seu quarto, do tio Zia. Yaman no chão muito fraco e desacordado. Yusuf do outro lado preocupado com o tio Zia, pedindo a Deus que a tia abrisse a porta. Como Yusuf rezou, né? Fofinho. Afrontosa, usando toda a sua força, conseguiu abrir a porta, comemorando. Porém, ao olhar para Yaman desacordado, se desesperou, pedindo que ele não desistisse e abrisse os olhos, para ele não deixá-los, abraçando seu amor. E assim terminou o episódio, super triste. Entramos na prévia do episódio 195, a familhinha fora da casa e Yaman pensando em uma maneira de sair pela floresta até chegar na estrada caminhando e Seher preocupada com o estado dele, mas Yaman sem escolha. Selim mostrando que durante o tempo em que sumiu fez aulas de defesa pessoal, subtraindo a arma do policial e Firat frente a frente com ele, ambos com as armas em punho. Seher preocupada com Yaman na mata e ele dizendo que ela estando ao seu lado não acontecerá nada com ele, mas o louco estará atrás deles e muito perto. Yaman sendo abraçado pela sua afrontosa e ele falando sobre o momento com ela sendo o combustível para ele continuar vivendo. Iqbal comemorando com antecedência ao telefone dizendo que em algumas horas será a dona de uma fortuna. Como assim, produção? Seher desesperada, com medo de perder Yaman, que havia perdido muito sangue, sem força para continuar prosseguindo, enquanto ele perdia os sentidos, deixando Seher desesperada. Esperando que tudo seja resolvido amanhã, né, gente? Pelo amor de Deus. Já deu para esse Selim. Já está fazendo hora extra. Pelo amor de Deus, tirem esse homem. Pessoal, obrigada pela visita. Deixem comentário, joinha, que eu amo, para fortalecer o canal. E um forte abraço. Lembrando sobre os links que estão na descrição do vídeo. Facebook Viagem pela Turquia, Instagram Viagem pela Turquia. Tem os grupos também do Facebook, Emanet Brasil, Só Mais Um Episódio. E na página inicial do meu canal, lá em cima do lado direito, tem todos os links. Basta clicar lá e se inscrever, ok? E tem um website também que vocês podem acessar e tem muitas coisas sobre a Turquia no meu site. É só dar uma conferida, ok? Um grande beijo para vocês e até amanhã. Bye, bye.